Irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. O nosso propósito é fechar esse capítulo da criação. Não sei se eu consigo fechar hoje. Se eu não fechar hoje, domingo que vem eu volto então e fecho esse capítulo. Se eu fechar hoje, domingo que vem a gente vai estudar um outro assunto. Nós não vamos entrar no quinto capítulo aí da Confissão de Fé, que é da providência de Deus. Esse da providência de Deus, nós vamos retornar a ele em fevereiro. Então nós teremos a aula este domingo e próximo domingo, e aí depois nós suspendemos, não a escola dominical continuará, mas com outras aulas. E aí em fevereiro, então, nós retornamos com o capítulo da providência. Então o capítulo da criação será estudado hoje. Se eu conseguir terminar, domingo que vem a gente vê outro assunto. Se eu não conseguir, e eu acho que talvez eu não consiga, porque é muito conteúdo, nós iremos então fechar no próximo domingo. Esse capítulo da criação aí da Confissão de Fé de Westminster, ele é um capítulo pequeno se comparado com os outros. Ele tem 2 parágrafos apenas. Nós já estudamos o primeiro parágrafo, que é o parágrafo que tratou sobre a criação geral, a criação da natureza em si. O segundo parágrafo deste capítulo vai lidar com a criação do homem. Então nós vamos estudar nesta manhã quem nós somos. Homem aqui eu estou dizendo homem no sentido de humanidade, de homem e mulher, macho e fêmea. Então nós vamos estudar, na verdade, sobre nós mesmos. E esta crise de saber quem nós somos é uma crise de identidade geral. As pessoas vivem em busca de se conhecerem. E você vê diversas vezes a própria filosofia, uma das frases muito famosas dentro da filosofia é conheça-te a ti mesmo. E essa é uma ideia de que o homem precisa se conhecer. E você então vê diversos ramos da ciência tratando disso e despertando a atenção para o fato de que uma das crises da humanidade é porque eles não se conhecem. Naturalmente que boa parte destas ciências, ou se não todas, ao tentar formular definições sobre quem é o ser humano, quem é o homem, eles vão distorcer porque não tem o conceito básico da Escritura. Embora tenham momentos de verdades, eles não vão no âmago da questão de quem de fato nós somos. Então este é um tema importante, é um tema que dá para ser desenvolvido um módulo todo, um curso todo, em cima desse ponto de quem nós somos e as implicações disso, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu espero olhar com você de uma forma panorâmica, mas de uma forma que nós possamos também ter uma visão que nos dê condição de caminharmos melhor, sabendo a nossa identidade como criaturas de Deus. Olha como que a confissão de fé, então, apresenta esse ponto aí no parágrafo 2. Vamos ler? Depois, as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no seu coração e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então este é o capítulo que tenta definir para nós quem é o ser humano dentro desse aspecto da criação. Lembra, de certa forma, o ser humano vai ser abordado na confissão de fé de vários ângulos. Você vai ver um capítulo sobre a salvação deste ser humano. Mas aqui o que ele está tratando é de como esse ser humano foi criado por Deus. E eu quero então elencar com você 4 aspectos que nós podemos tirar desse parágrafo. O primeiro é que o ser humano foi criado com alma racional e imortal. Olha para o capítulo 1 de Gênesis. Na aula passada nós estudamos este capítulo e vimos que este é um capítulo extremamente rico de significados teológicos. Aliás, o livro de Gênesis é muito rico. Ele é o livro da origem, do início, do princípio, do começo. E, de certa forma, quase todos os
Os temas da Bíblia estão embrionariamente no livro de Gênesis. É o começo de todos os temas das Escrituras. E aí então nós vimos o capítulo 1, nós vimos que Deus é o Criador, Ele é distinto da criatura, Ele é a causa não causada, Ele é aquele que fez todas as coisas sem que houvesse uma matéria básica inicial, isso é muito importante. Ele começa a dizer, no princípio, verso 1, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí nós vimos bem essa questão que, por exemplo, se eu falo para você assim, te dou um desenho e te dou uma caixa de lápis, e digo assim, você pode pintar do jeito que você quiser. Ou te dou um quadro e digo assim, pinta da cor que você quiser, pinta esse desenho da forma como você quiser. Você pode pintar do jeito que você quiser? Pode ou não pode? Pode. Mas você concorda comigo que você ainda está limitado a algumas coisas? Por exemplo, você vai pintar dentro do universo de cores que existe. Certo? Você tem lá uma caixa de lápis ou uma caixa de tinta guache, sei lá qual tipo de tinta. Você tem um universo de cores aí. Quando Deus vai criar o mundo, não é esse tipo de criação que Deus fez, onde Deus estivesse limitado a uma matéria que já existisse, e aí então Ele resolve criar a partir dessa matéria existente. Não, Deus cria ex nihilo, ou sem nada, do nada, a partir do nada. Ele cria sem que houvesse nada que o pudesse limitá-lo no seu ponto de criação. Se o mundo é como é porque Ele quis criar da forma como Ele fez. Ele poderia ter criado o mundo de qualquer forma que Ele quisesse. Ele não estava limitado e Ele nem usou a matéria para criar. Ele criou a matéria. Em Gênesis 1, então, essa é a ideia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todo o capítulo 1 que nós vimos, e você pode acompanhar esta aula no canal do YouTube da igreja, você viu que Deus vai criando as coisas e vai dando destaque, dizendo que tudo era muito bom. E hoje eu quero olhar com você a partir do verso 26. Olha o verso 26. Vamos ler? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois nós vamos continuar vendo o resto aqui desse texto. Irmãos, perceba então que a primeira afirmação nossa é que o ser humano foi criado com alma racional e imortal. O homem, por ter sido criado, ele está numa diferença para com Deus, não apenas de intensidade de atributos, mas sim na sua essência, na sua natureza. Deixa eu tentar ilustrar isso. Suponhamos, e aqui é uma hipótese absurda, Deus não fez isso, mas suponhamos que Deus fosse criar o ser humano. Deus pega o ser humano, o cria, dá ao ser humano o máximo de todos os atributos e dá ao ser humano todos os atributos que Deus mesmo tem, todos. Deus não fez isso, daqui a pouco eu vou explicar a diferença. Mas suponhamos que Deus tivesse feito isso. Deus tivesse criado o ser humano com todos os atributos de Deus e com todos os atributos na sua excelência. Deus e o homem seriam totalmente iguais em tudo? Eles seriam da mesma essência, da mesma natureza? Eles seriam iguais? Qual que seria a diferença? Eternidade e ontologicamente, um é criador, o outro é criatura. Percebe? Que às vezes a gente acha que a nossa diferença para com Deus é apenas porque nós não temos os atributos que Deus tem. Lógico, essa é uma grande diferença. Mas eu estou mostrando que existe uma diferença chamada ontológica, ou do ser. Deus é o Criador e o ser humano é uma criatura. Mesmo que esse ser humano fosse na perfeição dos seus atributos, mesmo que ele tivesse todos os atributos de Deus, ele ainda não seria o Criador. Ele continuaria sendo a criatura.
Isso faria essa diferença. Essa diferença de Deus para com o ser humano, ela nos coloca em categorias diferentes. Todas as vezes que nós falarmos de Deus e falarmos do ser humano, nós precisamos saber que nós estamos falando de seres de categorias diferentes. E essa relação, ela é estabelecida para com todo ser humano, não apenas para aqueles que foram salvos por Cristo. Naturalmente que nós temos motivos para adorar a Deus, porque nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas o dever da humanidade de adorar, de reconhecer, de submeter a Deus, não se dá apenas por causa da redenção ou da salvação. Todo ser humano, eles são obrigados a adorarem a Deus, porque eles são criaturas de Deus. Percebe essa diferença? Todos estão nessa condição. Por isso que o juízo de Deus sobre a humanidade, daqueles que não se dobram diante dele, é possível até mesmo para aqueles que nunca ouviram sobre Jesus. Porque eles são criados por Deus, e como criaturas de Deus, eles devem respeito, honra ao seu Criador, e eles não fazem isso. Então essa distinção é importante, Gênesis está chamando a atenção para isso. Gênesis está dizendo para o povo de Israel e para nós, que todos nós somos criaturas e Deus é o Criador. Paulo vai usar desse argumento para dizer por que é que Deus pode escolher uns e não escolher outros. Ele vai dizer, como você pode discutir com Deus? Pode a criatura discutir com Deus porque o fizeste assim? Então essa é a base importante para nós da diferença ontológica. Quando a gente analisa essa ideia de que o ser humano foi feito imortal, é a ideia de que o ser humano foi feito para viver além desta vida que nós vivemos aqui. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe a nós a morte, e a morte é consequência do pecado, não é algo da natureza criada do ser humano, mas algo que vem como consequência. Mas essa morte que vem sobre a humanidade, ela não extingue a nossa existência, ela separa nós de nós mesmos. Esse é um conceito de morte que a gente precisa sempre lembrar. Morte é uma separação de uma parte nossa da outra parte nossa, da nossa parte material com a nossa parte imaterial. Mas nós continuamos a existir depois da morte, separados, não mais na integralidade do nosso ser, não mais enquanto corpo e alma, mas vivemos com alma na presença de Deus, se nós somos do povo de Deus, ou vivemos no castigo da nossa alma até o dia em que Deus irá voltar. Olha, por exemplo, que Eclesiastes vai chamar a atenção para isso. Olha Eclesiastes 12:7. Embora eu não estou aqui fazendo estudo tudo sobre o que acontece com alguém após a morte. Nós já estudamos bastante isso, né? Eclesiastes 12:7. Para você que acompanha, alguém que sempre está na escola dominical, nunca falta e tal, você deve perceber que no curso da Confissão de Fé, a gente revisita vários temas que você estudou comigo nas quartas-feiras, porque, de certa forma, o que a gente sempre faz é estudar as grandes doutrinas, né? Na Confissão de Fé, a gente faz isso de forma organizada, sequencial, e passando por todas elas, não com a mesma profundidade que nós olhamos individualmente, cada uma ao longo aí do meu ministério. Olha Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, verso 7. 12:7. Vamos ler? E o pó, como era, o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes está resumindo a morte e dizendo que o pó volta à terra, que é o nosso corpo, e a alma vai a Deus que o fez, e o Espírito. Alma e Espírito são usados como sinônimo nas Escrituras, tá? São usados como sinônimos. Olha Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas 23, verso 43. É aquela história de Jesus com os ladrões na cruz. E olha a declaração que Jesus dá para um deles.
daquele que se arrependeu. Lucas 23, verso 43. Vamos ler? Jesus lhe respondeu: no paraíso. Percebe? Aquele ladrão morre naquele dia, mas Jesus disse para ele que hoje estaria com ele no paraíso. Então, por mais que ele tivesse morrido, ele não iria deixar de ter uma existência em algum lugar. Olha Apocalipse capítulo 6. Então a confissão está chamando a atenção para esse primeiro aspecto, de que nós fomos feitos para viver. Apocalipse capítulo 6. 6, verso 9. Vamos ler? Quando... Só um minuto. Então, quando foi aberto o quinto selo, olha o que João viu. Deixa aberto aí, só um minuto. Então percebe que João viu as almas daqueles que tinham sido mortos. Ele não viu aqui não, você não fica vendo a alma de quem morreu não. Ele está tendo uma visão do céu, e aí ele viu as almas debaixo do altar daqueles que tinham sido mortos. Mas olha a condição dessas almas lá. Verso 10. E clamaram: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Perceba que essas almas não estavam em um sono eterno, eles estavam conscientes, eles estavam clamando uns aos outros, clamando a Deus, falando, entoando louvores. Então, quando alguém morre, há uma separação de uma parte dele para com ele mesmo. E essa outra parte, a parte imaterial, vai a Deus, Deus a julga ao céu ou ao inferno, e ela fica consciente nesse lugar em que está. Perceba que eu e você não fomos criados para morrer, nós não fomos feitos para a morte. Por isso que nós não gostamos de morte, por isso que nós corremos da morte o máximo que podemos, embora a gente não consiga prolongar nenhum dia da nossa existência, mas nós vivemos tentando correr o máximo possível da morte, não é não? Você passa mal, você corre lá, toma um remédio, tem que tomar mesmo. Tem que tomar mesmo. Mesmo a gente ciente de que morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é um desejo legítimo que nós devemos ter. Não é pecado querer estar com Cristo, quando a gente olha para esse mundo. Mas o caminho da morte não é o caminho que nós devemos querer ter. Percebe? Há um caminho para estar com Cristo fora do caminho da morte, que é quando Jesus voltar, por exemplo. Para nós, a morte não é amedrontadora sem deixar a esperança, porque nós sabemos para onde vamos e estamos tranquilos quanto a isso. Mas nós fomos feitos para viver. Por isso que quando Cristo voltar, nós iremos ressuscitar. Se a morte é a separação de uma parte da outra, quando Cristo voltar, nós vamos ser unidos novamente a nós mesmos. A parte que está com o Senhor volta e o corpo é ressuscitado e se une novamente. E desta forma a gente viverá para todo sempre com o Senhor, porque foi assim que Deus nos fez para sermos. Dúvida quanto a essa primeira parte? Posso passar adiante? Segundo aspecto é que o ser humano foi criado à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Vai para Gênesis 1 de novo. Gênesis 1. Irmãos, há muitas coisas que nos assemelham com as demais criaturas de Deus. Deus criou o mundo todo. E há muitas coisas que nos tornam parecidos com outras criaturas. E é por isso que até mesmo a ciência, quando ela estuda, ela aponta semelhanças nossas com os outros seres. Por exemplo, se você olha o verso de número 24, você vai ver que os animais foram criados. Olha lá o verso de número 24. Verso 23 ainda, diz: houve tarde de manhã o quinto dia, então fechou o quinto dia, agora começa o sexto dia. Disse também Deus, vamos ler? Produz a terra
Olha os seres viventes que a terra iria produzir: animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Perceba que tanto o homem quanto os animais foram criados no mesmo dia, no sexto dia. Deus criou diversas coisas e no mesmo dia, no sexto dia, Deus está criando os seres viventes. Deus está criando o homem e Deus está criando os animais. Então o fato de sermos criados no mesmo dia nos une a um grupo específico dessa série criada por Deus. Mas mais, os animais estão sendo criados de onde? Olha lá o verso, está aí. De onde Deus está criando os animais? Vamos, irmãos. Da onde? Da terra, da terra. O ser humano vai ser criado de onde? Da terra. Percebe? A matéria, Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus vai criar os animais, Deus manda que os animais sejam criados da terra. Ele está dizendo de que vai utilizar da matéria já existente, não existente fora de Deus. Deus é quem criou todas as coisas. Mas Ele não cria os animais da mesma forma como Ele criou a luz. Na luz Ele diz, haja luz. Os animais Ele diz que a terra produz os animais. Percebe a diferença? Então Ele está utilizando essa matéria. Mas a minha ênfase aqui é mostrar para você que a matéria que Ele vai utilizar para os animais é a mesma matéria que Ele vai utilizar para os homens. Quando Ele vai criar o homem, Ele faz o homem do barro de onde? Da terra. Da terra. Então há semelhanças, sem sombra de dúvidas. Mas óbvio que há diferenças enormes, enormes. E aqui você começa a perceber que a diferença está na forma como foram criados. Olha o verso 25 de novo. Também disse Deus, e fez Deus os animais selváticos, vamos ler? E os animais domésticos, conforme a sua espécie. Essa ideia de conforme a sua espécie, segundo a sua espécie, está presente muito no versículo 25. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. O versículo 24, produz a terra viventes conforme a sua espécie. Mas quando Deus vai criar o ser humano, Deus não diz que a terra deve criar o ser humano conforme a sua espécie. Os animais, Ele dá várias espécies diferentes. Os répteis, animais selváticos e tal, os animais aquáticos e tudo mais. Mas quando Ele vai criar o ser humano, Ele não diz que ele deve ser criado segundo a sua espécie, não. A espécie do ser humano, de certo sentido, é a espécie de Deus, que é o que nós chamamos de a imagem de Deus. Olha o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Percebe a diferença de quem estivesse lendo? Quem está lendo viu, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Agora façamos o homem a nossa imagem. Então é um contraste enorme de quem é o ser humano e de quem é o animal. Muitas vezes a ciência usa expressões que o ser humano é um animal racional. Não, nós somos mais do que isso. Nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Se há uma diferença entre nós e Deus, ontologicamente, de criador para criatura, há uma diferença nossa para as demais criações. Todas as criações são segundo a sua própria espécie. Nós temos a imagem de um ser transcendente, de um Deus que existe fora da sua criação. E a criação que Deus fez para ser a imagem e semelhança dele é o ser humano, é o ser humano. Aqui está o valor que o ser humano tem e por que ele tem esse valor. Todo o ser humano tem um valor intrínseco por ser a imagem e semelhança do próprio Deus. Em Gênesis você vai encontrar 3 vezes essa ideia de imagem e semelhança. Aqui, no capítulo 5, olha lá o capítulo 5. Olha o capítulo 5. Olha o versículo 1.
Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Percebe? Ao fazer a genealogia de Adão, Moisés chama a atenção e relembra aqueles que estavam lendo o livro de que Adão foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E aí vai continuar: o homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Verso 3, viveu Adão 130 anos, a sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou 7. Perceba que Deus, ele cria Adão e Eva à sua imagem e semelhança, dá ordem para que eles possam criar, multiplicar e encher a terra, e ao fazer isto, eles criam novos seres conforme a sua imagem e semelhança. Deus está dando ao homem a responsabilidade de continuar a desenvolver, a trazer à existência a imagem e semelhança de Deus, que é passada para os nossos filhos. Então não só Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus, mas os descendentes de Adão e Eva, inclusive nós, somos a imagem e semelhança de Deus. E é isso que nos distingue de qualquer outra criatura. Olha Gênesis capítulo 9 agora. Gênesis 9, verso 6. Aqui você vê, depois do dilúvio, o dilúvio foi uma punição de Deus à humanidade, por causa dos seus constantes pecados, as suas transgressões. Olha 9, 6, vamos ler? Se alguém ao seu, por quê? Imagem. Percebe? Depois do dilúvio, Deus então chama Noé e os seus filhos e Deus dá algumas ordens para eles continuar a povoar a terra nessa recriação, uma vez que o dilúvio exterminou toda a raça humana, ficando apenas Noé, a sua esposa e os seus filhos e as esposas dos filhos. Mas Deus, ao estabelecer essa ideia deles continuarem, Deus mostra para eles que existe agora uma pena capital sendo estabelecida, que é se alguém então derramar o sangue de outro homem, essa pessoa deverá ser morta. Antes de você achar que isso é a banalização da vida, é exatamente o oposto da banalização da vida. É exatamente a valorização da vida. Deus está dizendo, é tão sério que alguém tire a vida de outro, que então, se alguém fizer isso, deve ter a sua própria vida retirada. Porque tirar a vida de alguém antes de tudo, intentar contra a própria imagem de Deus. Volta lá para Gênesis 9, verso 6. Gênesis 9, verso 6. Vamos ler? Gênesis 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Bom, irmãos, ficou fraco. Por quê? A sua imagem. É por esta razão. É porque ferir a imagem do próprio Deus, Então é muito sério quando nós lidamos com a imagem e semelhança de Deus. Dúvida até aqui? Volta para Gênesis 1 então. O que essa imagem e semelhança de Deus abarca no ser humano? O fato de Deus criar o ser humano, a imagem e semelhança dele, Deus vai dar atributos ao ser humano, chamados de atributos comunicáveis, que Deus vai comunicar ao ser humano algumas qualidades que o próprio Deus tem. E quando nós, então, vivemos a nossa vida, nós estamos fazendo coisas que Deus também faz. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos como Deus pensa. Naturalmente que em Deus tudo é perfeito, em nós o pecado atingiu. Nós temos senso de moralidade, nós temos sentimento de irar, um sentimento de sentir se algo é bom ou mal. Tudo isso vem dessa ideia de sermos a imagem e semelhança de Deus. Anthony Huckman, um escritor, aliás, se você quiser ler um livro sobre quem é o ser humano, um livro
de bastante conteúdo, eu recomendo esse livro, Criados à Imagem de Deus, é do Anthony Huckman. É um livro só sobre antropologia bíblica. E aí ele vai chamar a atenção que para a imagem e semelhança, dois aspectos estão muito presentes nas expressões utilizadas aqui. Uma é a ideia de espelhar Deus. A imagem e semelhança espelhava. Espelho, você olha no espelho, você vê o reflexo. O reflexo não é você, não é isso? Se alguém encosta no reflexo seu, você não está sendo tocado. Mas representa bem quem você é. Aliás, se o espelho for bom, representa 100% quem você é. No certo sentido, Adão e Eva era essa representação, espelhava quem Deus era para a criação criada por Deus. Deus criou aquela criação pelo poder da sua palavra, e aquela criação não tinha contato com Deus, no sentido de o cachorro ficar vendo Deus, mas eles iriam ser governados por alguém que representava Deus para eles. Essa é a ideia de imagem e semelhança, de alguém que espelha, e de alguém que representa, no sentido de ser autoridade naquele lugar. Os pagãos da época faziam muita imagem, os imperadores, nos lugares, nos territórios, para dizer, olha, esse território é meu, esse território eu governo aí. Lembra que Nabucodonosor, no seu livro, quando vai querer estender o seu domínio, ele faz uma grande imagem para mostrar a sua presença, o seu poder e tudo mais. Deus cria todas as coisas e Deus quer mostrar o seu poder e a sua presença naquele lugar, o seu governo naquele lugar. Como que ele faz isso? Criando imagens de quem Deus é aí. Mas quem são essas imagens? O homem e a mulher. E perceba que Deus dá a eles um poder de autoridade, de governo. Olha lá o verso 26. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ler agora? Tenha ele. Vocês estão com sono? Acorda, povo, vocês estão dormindo, hein? Ó, vamos de novo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ler agora? Tenha ele sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, ambos são a imagem e semelhança de Deus. Mas perceba que ao criar, ele diz que eles domine. Olha lá o versículo de número, versículo 26, ó. Tenha ele domínio. Esse aspecto de nós termos domínio sobre a criação é algo de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é quem tem o governo sobre tudo e sobre todos. E Deus dá ao homem a capacidade também de ter governo sobre a criação que Deus fez. Isso é uma ideia de imagem e semelhança. Olha como que Deus está estabelecendo o mundo criado e agora colocando nesse mundo criado vice-regentes dessa criação. Deus é o rei, mas o rei que governa através de vices-regentes. E nós somos esses vices-regentes. Olha o versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, vamos ler? Sede fecundos, multiplicai-vos. Você viu que quando Adão multiplica, ele faz um filho conforme a sua própria imagem. A imagem de Deus está sendo passada de geração em geração. Olha o verso 28. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas do campo, da semente que se acha na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. Aqui os teólogos fazem a chamada distinção dos 3 mandatos que Deus deu ao ser humano. Mandato espiritual: nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nós só somos realmente humanos quando nós nos relacionamos com o Criador.
Ser ser humano, ser a imagem e semelhança, requer que nós possamos nos voltar para o Criador. Quando isso não acontece, nós não estamos sendo seres humanos na sua plenitude, está deficitária. Por isso que o ser humano tem um vazio lá dentro. Por isso que as pessoas carecem de uma dimensão espiritual. Mesmo que esta dimensão espiritual é suprida depois do pecado pela idolatria. Desde que o pecado entrou na humanidade, você vai ver que esses aspectos do ser humano foram distorcidos. A dimensão do relacionamento está lá, mas ele é distorcido por causa do pecado. E nessa distorção, então, do pecado, você vai ver pessoas adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Isso fica muito claro em Romanos capítulo 1. Mas de onde vem essa dimensão de saber que preciso de espiritualidade? Do fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Nessa virada de ano, por exemplo, você vê diversas pessoas buscando numa dimensão que a gente chama de além desse mundo criado, o significado para a vida. Naturalmente que por causa do pecado buscando em idolatria, o que é muito triste. Mas perceba que o mandato também, mandato social, nós devemos viver em sociedade. Deus nos fez para esse relacionamento, crescer, multiplicar, encher a terra. Olha aqui o verso 26, volta lá no verso 27, melhor dizendo. Olha que interessante no verso 27. Às vezes a gente tem a mania errada de achar que Deus cria o homem aqui, e esse verso 26, 27, 28 e 29 fosse apenas para o homem masculino, né? E depois que ele falou tudo isso aqui, que ele vai criar a mulher. Porque tem o capítulo 2 de Gênesis. Mas o capítulo 2, na verdade, é uma explicação do que aconteceu no sexto dia, com mais detalhes. Quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ele fez o casal à imagem e semelhança. Isso aqui mostra essa dimensão da necessidade de termos alguém para nos relacionarmos de igual. Olha lá o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Vamos ler agora? Homem e mulher os criou. O fato de sermos a imagem e semelhança de Deus nos faz necessários de termos uma relação com pessoas iguais a nós. Eu não estou dizendo que é necessário ter um casamento, ou você se relacionar com alguém do sexo feminino, do sexo masculino, no caso, do sexo oposto ao seu. Não estou dizendo isso. Não é isso que necessariamente é esse mandato. Naturalmente que essa dimensão do casamento é a maior deles. Mas nós fomos criados para viver em comunidades. Ninguém foi criado para viver sozinho. Eu não estou dizendo necessariamente casar. Paulo vai dizer em Coríntios que muitos foram feitos para não casar. Jesus vai dizer isso. Tem gente que deveria nunca ter casado, não sabe conviver a dois. Melhor ter vivido solteiro, seria feliz, bem mais feliz. Mas ninguém foi feito para viver isolado. Quando Deus nos cria a imagem e semelhança de Deus, Deus criou a humanidade para alguém, um do lado do outro. Por isso que quando ele vai explicar sobre a criação, sobre esse detalhe de como foi feito homem e mulher, ele vai mostrar que cria primeiro o homem, e aí ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém que seja uma auxiliadora a ele. Olha lá Gênesis capítulo 2. Olha o versículo 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha o versículo de número 18. Disse mais o Senhor Deus. Vamos ler agora? Não é bom? Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora, principalmente a palavra que lhe seja idônea, é a palavra que o corresponda, que responda a ele, que seja como ele é. Deus está dizendo que Deus não criou um indivíduo para ser a imagem e semelhança de Deus, sem que ele tivesse alguém que fosse também criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém que correspondesse a ele nos relacionamentos. Então aqui você percebe que nós não fomos feitos
para vivermos sozinhos. Por isso que ninguém gosta de ficar sozinho. A gente tem amigo, a gente tem parente, a gente liga para alguém. Esse momento aí que foi necessário diminuir as interações sociais, não foi isso? Distanciamento social, isolamento social. O que hoje as pessoas dizem? Isso é uma coisa necessária por causa da pandemia, mas que trouxe inúmeras consequências. Aumentou-se o número de pessoas com dificuldades emocionais, com questões de depressões e tudo mais. Uma coisa que as pessoas já percebem, muitas vezes a pessoa está razoável lá, tem Covid, mas está até bem. Aí ele fez um exame e descobriu que tem Covid, tem que se isolar. Aí despenca, quase que 2 horas depois, o cara já está mal. Diz, mas não mudou, não tem como 2 horas ter gravado tanto. Mas porque nós não fomos feitos muito para viver isolados. O isolamento é um dos grandes problemas de tratar, com a Covid. Poucos conseguem lidar bem com esse isolamento. E é por poucos dias. Por isso que nós precisamos de gente. Nós precisamos de Deus, sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos também de pessoas. Deus nos fez assim. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Não foi feita imagem e semelhança de Deus sozinho. Foi feita a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Foi feito alguém que o corresponda, alguém que tem a mesma natureza dele. Até porque nós somos a imagem e semelhança de quem na Trindade? De quem? Dos 3. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. A Trindade é um ser que se relaciona. O Pai se relaciona com o Filho com o Pai com o Espírito Santo com o Pai, Filho com o Espírito Santo com o Filho. Então, ser um ser relacional é uma característica de Deus e é uma característica nossa, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós nos relacionamos uns com os outros e necessitamos disso. Se você está mal, você precisa orar a Deus, você precisa se aproximar de Deus, mas você também precisa se aproximar de gente. Precisa se aproximar de alguém que o corresponda, O ser humano tenta às vezes preencher esse tipo de vazio no animal. Olha lá o verso 19 e você vê que não é possível. Embora os animais sejam joias, foram criados por Deus, mas eles não estão aí para suprir esse relacionamento que nós temos de pessoas. Verso 19, vamos ler? Havendo, pois, o Senhor... Então, vou ler o verso 18 só para você entender a sequência da história. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que você espera é que agora venha a descrição dessa auxiliadora. Mas o versículo 19 fala de animais. Olha lá o verso 19. Havendo, pois o Senhor Deus, formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Olha a continuidade agora, vamos ler? Para o homem, todavia, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então não é que Moisés estava escrevendo o verso 18, e aí de repente ele foi lá beber uma água, a esposa gritou, Moisés, vem aqui enxugar o chão. Aí Moisés vai lá, enxuga o chão, quando volta, ele esqueceu de onde parou e vai falar de outro assunto. Não. Dar nome aos animais está ligado com aquilo que Deus havia dito. Não é bom que o homem esteja só. Mas não é bom que o homem esteja só. Quem foi que disse? Não foi Adão. Às vezes as pessoas acham que Adão ficou chateado, que ele estava sozinho. Não. Foi Deus quem disse que não era bom que estava viver assim. Deus agora faz com que o homem entenda que ele vive numa relação sozinho com alguém igual a ele. Ele passa a dar nome para todos os animais, mas não tem ninguém igual a ele. Os animais foram feitos de onde? Da terra. E o texto faz questão de dizer isso aí. Deus formado da terra todos os animais.
Então, para quem estava lendo, é porque a gente já conhece muita história, então a gente não pega os detalhes. Mas para quem estava lendo, dizer, ele foi criado do pó da terra, e agora ele está com os animais que foi feito da terra. Será que vai corresponder a ele? A conclusão, não. Embora sejam da mesma matéria, eles são seres diferentes. O fato de Adão estar dando nome aos animais, Adão está fazendo o terceiro mandato, que é o mandato cultural, de dominar sobre os animais. Deus mandou ele fazer isso, domine, governe. Ele está governando, ele está dando nome. Mas vocês ter o terceiro mandato, o mandato cultural, o mandato de trabalhar, de fazer as coisas, não preenche o seu vazio do mandato social. A sua carreira profissional não supre a sua necessidade de se relacionar com pessoas. Não importa o quão você avance profissionalmente, você precisa de gente. E pessoas que às vezes se dedicam imensamente ao trabalho, eles são muito prósperos naquilo, mas às vezes têm a vida destruída em outra área. Por que isso? Porque as 3 dimensões é quem nós somos. Nós não somos seres só para trabalho, nós não somos seres só para falar com Deus, e nós não somos seres só para viver uns com os outros. Nós somos seres para as 3 dimensões. E nós precisamos ter produtividade nas 3 dimensões. Então, mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Nós fazemos isso por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Naturalmente que o pecado atrapalha isso. E, provavelmente não vai dar muito tempo de eu desenvolver agora. Domingo que vem eu trabalho um pouco mais sobre esse desenvolvimento dentro do pecado que nos afetou. Mas há alguém que é perfeitamente essa imagem de Deus criada. Adão e Eva eram a imagem perfeitas, mas pecou. Depois toda a imagem passou a ser distorcida. É igual um espelho embaçado. Mas há uma imagem perfeita. Quem é a imagem perfeita? Quem é a imagem perfeita depois de Adão e Eva? Quem? Jesus. Olha Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1:15. Vamos ler? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então perceba, Jesus é chamado da imagem do Deus invisível. Mas vamos olhar aqueles 3 mandatos, mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Como que Jesus realiza esses 3 mandatos, se ele é a imagem perfeita de Deus, se ele é o segundo Adão que veio ao mundo? Você vai ver constantemente Jesus orando. Ele está fazendo um monte de coisa, de repente ele se retira e vai orar. Ele não ora porque ele precisa de poder, ele é Deus. Mas ele, enquanto ser humano, ele está nas 3 dimensões do relacionamento. E ele está orando ao Pai. Você vê Jesus orando o tempo todo. Ele tem comunhão com o Pai. A vida dele é sempre em relação a Deus Pai. Ele está exercendo um mandato espiritual. Ele está exercendo um mandato espiritual. Você vê ele exercendo um mandato social. Embora Jesus nunca tenha casado, Jesus tinha pessoas para se relacionar bem de perto dele. Ele pegou 12 discípulos com quem ele andou junto, caminhou. Ele teve um momento que, olha lá Mateus, rapidinho. Olha Mateus. Mateus capítulo 26. Olha o versículo 36. Em seguida, foi Jesus com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, vamos ler? Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, olha o que você vai ler agora. A minha alma, ficai aqui, vigiai comigo. Perceba, Jesus está na dimensão do mandato espiritual, dependendo de Deus o tempo todo, orando a Deus.
mas ele está na dimensão social, do mandato social. Ele está triste, eles chamam dentre aí 3 dos discípulos, Pedro e os filhos de Zebedeu, e ele diz, olha, eu estou triste, ficai comigo, orai comigo. Ele está tendo essa relação depende de alguém como ele nessa dimensão humana, Jesus, ele se alimenta com os discípulos, ele vai em festas com os discípulos, ele faz comida, ele se alegra. Isso tudo é o quê? É o mandato social. Jesus veio para estar no meio das pessoas. Mas há o mandato cultural, que é o mandato de governar sobre a natureza, de trabalhar, de fazer. Jesus vai dizer, o meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Então Jesus é chamado daquele que trabalha, ele é o filho do carpinteiro de José. Mas Jesus também é aquele que mostra que ele governa sobre a natureza, inclusive nos seus milagres. Já reparou que os milagres é exatamente a demonstração de como Jesus é aquele que tem domínio sobre a natureza? Deus deu a Adão domínio sobre a natureza. Com o pecado, a natureza se torna rebelde contra o ser humano. E o ser humano não a domina plenamente. Aí você vê Jesus, a imagem perfeita de Deus. Ele está em um barco e o mar está agitado. Ele diz, acalma-te o mar, emudece o vento, e de repente para. E aí o discípulo diz, quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Percebe? É Jesus tendo domínio sobre a natureza. Naturalmente de uma forma extraordinária. Ele é Deus. Mas você está vendo claramente que a natureza está se submetendo, por mais rebelde que ela estivesse, àquele que é a imagem perfeita de Deus, que no caso é Jesus Cristo. Uma parte que eu achei interessante aqui é sobre domínio. Essa palavra sobre domínio, né? Então, quando Deus fala que Deus deu poder ao homem, né? Sim. De dominar. E aí eu estava lembrando aqui dos textos que fala que os animais da terra, por exemplo, de repente você pega um animal, quer dizer, que tem dois tipos de animal aí, que é no nosso entendimento aqui, como eu sou da roça, né? Eu aprendi assim, tem os animais domésticos, que é aqueles animais mais mansos, mais fácil de você lidar com eles, né? Mas tem também os animais conhecidos como animais selvagens, né? Por exemplo, tem animais selvagens que são feras, né? Conhecidos como feras, né? E mesmo esses animais, olha como que a palavra de Deus ela era interessante nesse sentido, que são domados pelo homem também, né? Você vê leões, são feras, onça, são conhecidos pelo homem como feras, né? Animais selvagens. São domados, cobras, né? São animais que, por exemplo, tem cobras que, se ela te pegar, ela te mata na hora, né? Por exemplo, são domados pelo homem, né? Os lobos, tudo são domados pelo homem, vira quase que doméstico, né? Doméstico. Aí enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui no livro de Tiago, né? Que aí fala assim que todos os animais, Deus deu esse poder, né? Os animais selvagens são domados pelo homem. Aqui aí faz contraste com os textos de Gênesis que eu estou falando aí, né? Que acabou de falar aí. Os animais selvagens são domados pelo homem. Mas é claro que cá em Tiago está falando, né? Fala, mas o homem, que está falando a respeito da língua, né? O texto não consegue domar, né? Não consegue domar, né? Doma então esse poder de domar os animais não é o mesmo poder de domar o ser humano. Quer dizer que o ser humano depende totalmente de ser domado pelo próprio Deus, pela palavra dele, né? Ele não deu esse poder, fala, não, então o pastor, pelo fato dele ser pastor, a palavra não fala assim que o senhor tem esse poder de domar o próprio homem, é só através da palavra mesmo, né? De repente é mais fácil você domar um leão do que você domar um ser humano, né? Pegar um leão lá no centro da mata, lá, falar, vou domar e fazer ele virar um cachorro, mansinho aqui. Ou então um coelhinho aqui, igual um coelho é manso, ou uma ovelha. Virar um lobo, virar uma ovelha, né? O homem tem esse poder de fazer isso, né?
dominar. Mas o homem não tem condições. Ele não tem esse poder de dominar o homem. É só Deus mesmo que pode transformar, né? A gente não consegue... É sobre esse ponto aí que eu estou querendo... a gente não consegue controlar nós controlar, mesmos. né? Agora, o que a gente também tem que lembrar é que as 3 palavrinhas, criação, 4 na verdade, criação, queda, redenção e consumação. Esse domínio de Gênesis 1, ele não é exercido por nós corretamente depois da queda, a não ser depois que Cristo trabalha em nós, está nos preparando para nos tornarmos perfeitamente na consumação. Até com essa relação com os animais e com a natureza, de modo geral. Então, antes do pecado, esse dominar sobre a natureza, sobre os animais, era tranquilo. Era tranquilo. Adão não precisava temer que um leão viesse e matasse ele. Não iria acontecer isso. Até porque a morte é consequência do pecado. Quando o homem peca, há uma inversão nessa cadeia. Então, o estranho, a gente acha estranho, né, ver o leão lá domado. E obedecendo só aquele cara que treinou ele para isso. Mesmo ele treinando, eu não tenho coragem de chegar na beira de jeito nenhum, não. Deixa só ele lá treinando ele mesmo. A gente acha estranho isso. Isso seria natural sem o pecado, entende? Essa relação. O que para nós é anormal, seria o normal. O pecado criou essa guerra da natureza conosco. E até mesmo dominar sobre ele, ou domá-lo, num certo sentido, não é tão fácil. Não é tão fácil. Por isso que você vai perceber que há uma ação de Deus, depois do pecado, nos próprios animais, porque parece que depois de Gênesis 3, quando o homem peca, parece que a natureza foi amaldiçoada, parece não, é certeza, a natureza foi amaldiçoada, maldita é a terra por tua causa, há uma rebelião desses animais, e aí em Gênesis 6, depois do dilúvio, Gênesis 9 a 6 aí que vem o dilúvio, Deus precisa agir nos animais. Olha lá então capítulo 9 de Gênesis. Para que essa dominação seja possível, porque o pecado tinha tornado isso impossível. Gênesis 9. Olha o versículo 1, Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vamos ver agora? Pavor, Gênesis 9, 6. Pavor e medo virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, se-vos-á para alimento. Como vos dei a Eva, vede, tudo vos dou agora. É só depois do dilúvio que nós somos autorizados a comer aquela picanha. Antes não. Antes eu ia passar aperto, era só folha. Só folha. Mas percebe, presbítero Samuel, Deus coloca agora pavor nos animais. E de certa forma você vê isso também. Os animais, eles atacam porque eles se sentem ameaçados pelo homem. Por que Deus precisou fazer esse pavor sobre eles? Porque a coisa ficou desregulada desde o pecado de Adão. Esse domínio do homem não estava mais acontecendo. Porque tem animais que já é por natureza feroz. Oi? Sem ser atacado. Como? Porque eu digo, eu estou assim com essa terra, porque tem animais que já são ferozes por natureza. Por exemplo. Pois então, mas sem ser atacado. Não, a gente precisa definir o que é feroz. Entende? Por exemplo, precisa se você definir. for lá onde meu irmão mora, mesmo em Rondônia, só sair nasceram da mata. Então, mas a gente está falando de que mundo? Que mundo que a gente está? No mundo afetado pelo pecado. Abre em Isaías, que vai ser uma descrição, por exemplo, de novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, se não me falha a memória. Isaías 65. 25, vamos ler? O lobo, juntos o leão, pós será a comida da serpente, não lhe faltará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Lobo e cordeiro pastando juntos seria impossível em um mundo afetado pelo pecado.
Mas no mundo restaurado por Deus, essa ferocidade, isso não vai existir mais. É isso que Deus está dizendo. Isso é consequência do pecado. Eu não estou dizendo que não vai existir a espécie tal, não é isso. Mas essa ideia de perigo envolvendo nesse relacionamento. Olha Isaías 11:6. Isaías 11:6. Vamos ler? O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado, e um pequenino os guiará. Percebe, presbítero Samuel? O que é impensável a gente pensar, eu pensar na Esther. Ela pegando um leãozinho e passando a beira de um leão. É impossível você imaginar um negócio desse. Essa é a descrição que ele quer fazer dessa pacificação que haverá nos novos céus e nova terra. Do homem com a criatura. Já não há mais esse pavor, porque esse domínio será pleno. E domínio não é necessariamente explorar, não é massacrar, é governar sobre. E olha como que ele continua descrevendo. Olha lá. A criança, a vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito sobre a áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Ele está pegando coisas que eram muito perigosas e botando coisas como que vai acontecer de forma tão tranquila. Verso 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, quando a gente olha para Gênesis 1, e eu dei ênfase nesses 3 mandatos, e essa ideia de domínio, a gente deve lembrar que isso foi afetado pelo pecado. Não é que nós não fazemos mais isso, nós continuamos a fazer, mas fazemos agora com rebeldia dessas áreas. Nós precisamos de se relacionar com pessoa? Precisamos ou não precisamos? Sim. Mas vamos ficar a gente vivendo junto aqui na igreja uma semana. O que começa? É briguinha daqui, briguinha de lá. Não é isso que acontece na casa de vocês? Ou não briga lá? Lá de vocês não brigam. Eduardo e Iglesias já tem tantos anos de casado que não brigam mais. Mas os outros lugares dão as briguinhas ainda. Essa convivência é necessária, precisa. Não tem, aí diz, então eu não vou conviver por causa disso. Não, você vai conviver, mas agora vai ter dificuldades. Essa dominação sobre a natureza continua acontecendo, mas agora com dificuldade. A enchente, a isso, aquilo outro, há desmatamento. O homem, ao dominar, às vezes explora exageradamente. Então há um desregular disso. E essa relação com os próprios animais é demonstrado nisso. Nos novos céus e nova terra, então nós temos a restauração plena desses mandatos. Criação, queda, redenção e consumação. Em Jesus a gente viu um pouco disso, de como que alguém está exercendo plenamente esses mandatos. Então ele não teme a natureza ele domina sobre ela, porque ele é aquele que exerce plenamente os 3 mandatos. Irmãos, como eu disse, não tem como a gente terminar hoje, já era mais ou menos esperado também. Na próxima aula eu volto nesse ponto, eu quero desenvolver um pouco mais como que o ser humano vai desenvolver esses mandatos logo na sequência aí com a queda. Você vai ver, por exemplo, o ser humano matando o outro porque pisou no pé. Você vai ver o ser humano construindo uma cidade em prol de si mesmo. E nós vamos ver essa ideia de que nós somos seres formados de 2 formas, alma e corpo. E como que essas coisas estão interligadas, estão relacionadas. E aí nós terminamos essa ideia de criação. Abra só para a gente fechar em Provérbios 15, verso 13. Muitas vezes nós ficamos muito querendo dividir o ser humano, e na verdade o ser humano ele é uma integralidade, corpo e alma. Mas eu vou desenvolver isso melhor na próxima aula. Mas vamos ler o verso 13? O coração, mas com tristeza do coração, o espírito se abate. Ele está dizendo que a alegria faz com que o rosto esteja de uma determinada forma. Ele está dizendo o que acontece nessa parte imaterial nossa, na nossa alma, afeta o nosso físico, o nosso corpo.
Então, não é à toa que já se fala muito de doenças que são causadas por um distúrbio emocional. Essa parte imaterial nossa está interligada ao nosso corpo. Por isso que muitas vezes nós estamos tratando apenas o corpo, quando nós deveríamos estar tratando a alma, tratando o coração do ser humano. Há determinadas coisas na vida que você acha que um remédio vai resolver, quando você precisa de acompanhamento espiritual junto, você precisa de ser tratado pela palavra de Deus, na raiz que é o nosso coração, né? O coração só Deus é quem trata através da palavra de Deus. Mas essa junção, por que se dá isso? Porque Deus nos fez do corpo, do pó da terra, e Deus nos fez soprando sobre nós o Espírito, nos tornando assim um ser humano. Quem nós somos? Alma e corpo. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só há sentido, só há significado se você entender plenamente isso. Você é um ser criado que se relaciona com Deus, que se relaciona com o próximo, que se relaciona com a natureza, com o trabalho, com a cultura, com a sociedade. Esse é o homem na sua integralidade. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Deus, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã. Obrigado, ó Deus, porque nós fomos criados à Tua imagem, nós somos a Tua semelhança. Sabemos que nós não estamos plenamente refletindo quem o Senhor é, porque o pecado nos afetou, o pecado nos atingiu. E esta imagem está distorcida, mas graças ao Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo moldados na imagem perfeita. Obrigado porque a história da redenção é também a história de nos tornar novamente a imagem perfeita do Senhor. Abençoe, ó Deus, que nós possamos desenvolver corretamente a nossa dimensão de vida, que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos amar o próximo e que nós possamos ser instrumentos, sal e luz da terra. Tudo isso, ó Deus, nós fazemos quando nós atentamos para a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu domínio sobre a criação, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu sabedoria, o Senhor nos deu condição de pegar algo e criar, produzir a partir daquilo que o Senhor mesmo fez. Nos desperte, ó Deus, para sermos então mordomos do Senhor neste mundo. Abençoe meus irmãos e amigos que estão também pela internet, que todos nós possamos ser despertados neste dia do Senhor a exercer a nosso mandato espiritual de cultuá-lo na Tua casa. Oramos em nome de Jesus. Amém.